Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à segunda noite da nossa primeira semana de Tecnologia e Educação do curso de pós-graduação em docência do IFE Itaperuna. É um prazer muito grande nos encontrarmos novamente. Ontem nós tivemos duas palestras que foram muito elogiadas, com muita participação, com muitas perguntas, debates, e temos certeza que hoje também vai ser uma noite muito boa, muito rica em trocas de conhecimento. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui os links, né, os links que nós vamos distribuir aí pelo e-mail. Né? Nós temos o da palestra, né? Nós temos aí o link da palestra da professora Gilmara. Se você quiser baixar no seu computador, é só entrar nesse link aí e fazer. Temos também da professora Silvia e também de hoje à tarde da oficina que eu tive o privilégio de dar sobre mapas conceituais. Ali você tem a gravação, no caso. Então, são os links que estão disponíveis, vão ser colocados aí no chat para vocês copiarem também. Quero lembrar a vocês que amanhã nós vamos continuar com a nossa semana de tecnologia e nós vamos ter à tarde uma oficina de criação de podcast com o professor Bruno Jardim e Tarcísio Barroso. À noite nós teremos uma palestra sobre democratização da educação no Brasil no século XXI e com um recorte histórico que será apresentado pela professora Luciana, e teremos a mesa de ensino remoto, olhar dos docentes. Hoje vai ser ensino remoto, olhar dos gestores. Então, aproveitem essas oportunidades de debate, de discussão, esteja aí junto conosco. Eu vou passar, assim, a palavra ao professor Rafael, que vai apresentar o nosso palestrante de hoje, vai falar do tema da palestra de hoje também, e vamos todos estar juntos aí acompanhando. Um grande abraço, estamos juntos. Boa noite a todos, espero que esteja tudo bem com vocês na medida do possível. Eu vou falar hoje do professor André Webb. O professor André Webb vai trazer para a gente a palestra de Educação e Tecnologias Digitais no contexto de pandemia. Tá? O professor André Webb é doutor em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é mestre em Comunicação pela UFRJ, mestre em Engenharia de Produção pela UENF, graduado em Administração pelo CAM, professor do IFE, membro de diversos grupos de pesquisa, professor e coordenador do mestrado em Ensino e Suas Tecnologias, professor do mestrado profissional em Educação Tecnológica e professor do mestrado em Sistemas Aplicados à Engenharia e à Gestão. É um grande prazer recebê-lo aqui em nossa semana. Aproveitem a palestra aí. Obrigado, Eliseu. Obrigado, Rafael. Quero agradecer aí o convite feito pelo Eliseu, parabenizar a Michele também, a todos do campus Itaperuna pelo evento, e vamos buscar e compartilhar um pouquinho, trocar experiências sobre a questão da educação, das tecnologias digitais, nesse contexto de pandemia. Então, para começar, né, a gente vamos falar um pouquinho desse contexto da pandemia que mudou o século XXI. Na verdade, essa questão de pandemias, ela não é uma novidade tão grande para a gente, né? Esse gráfico, por exemplo, ele mostra aí uma série histórica que vai desde 1895 até 2015, sendo que no começo do século, né, no começo desse século XXI, a gente teve a possibilidade de vivenciar aí várias pandemias, a gripe suína, a gripe aviária, né? Bom, então, dando continuidade, gente, em 11 de março, né, foi comunicado pela Agência Mundial de Saúde que o Covid era uma pandemia, né? Não estava mais restrito
a um continente ou a algumas localidades. E a Lilia Schwartz, que é uma antropóloga e historiadora, ela, nesse contexto, ela fez a seguinte afirmação, que a pandemia ela vai alterar, né, de certa maneira, a escrita da nossa história, inclusive mudando a datação do início do século XXI, que começa nessa pandemia, e não lá em 2001, né? Isso é um aspecto muito interessante, tá? Porque isso mostra o quão disruptiva essa pandemia está sendo para o modo de vida, para o comércio, para a maneira de pensar dos habitantes desse planeta. Bom, então, indo lá daquela imagem do japonês de máscara, a gente nunca imaginou que a gente estaria nesse contexto, né? Todo mundo aí mascarado. Hoje, a segurança é você não ver o rosto do outro. Isso é um novo paradoxo aí, né? E, inclusive, nas praias. Quem diria, né, que as aclamadas praias brasileiras estariam assim, é claro, dentro de muita polêmica, mas com as pessoas, em geral, utilizando máscaras. Então, a gente vê que esses aspectos eles mostram claramente que aquela declaração da Organização Mundial de Saúde de 11 de março, ela era acertada, né? A situação hoje não está mais limitada à Ásia, mas a todo mundo. Bom, como que isso afeta a educação? Como é que aquele contexto, como é que esse contexto de pandemia afeta a educação? Né? E a educação, como é que fica? A Organização Mundial de Saúde, no dia 10 de março, ela emitiu uma primeira nota dando orientações básicas de como é que poderia ser trabalhada a prevenção e o controle nas escolas, né? Até aí não havia questão de suspensão de aulas, nem nada disso, mas uma ação de precaução, como aconteceu, por exemplo, há um tempo atrás, acredito que vocês se lembram, com a questão da gripe suína, né, que a gente passou, as questões de bebedouros que foram substituídos por copos descartáveis, questão do álcool gel em todo lugar. Eu acredito que até então o mundo estava achando que seria mais uma gripe passageira aí, né, mais uma coisa que não afetaria tão profundamente como a gente está vivenciando hoje. Inclusive, esse material está disponível para download aí, quem quiser depois acessar. Tá? E no dia 16 de março, o governo brasileiro emitiu uma instrução normativa dando as primeiras orientações sobre a questão do trabalho remoto. Né? Então, a gente vê aqui, hipóteses específicas para trabalho remoto, a questão dos servidores e empregados públicos, as possibilidades aqui para trabalho remoto, né? Então, aqui a gente já começa a ver, começar a se caracterizar a situação que a gente está vivendo hoje. E no dia 27 de julho, essa instrução normativa ela foi atualizada, inclusive abrangendo essa possibilidade de trabalho remoto para quem tivesse filho em idade escolar. Né? Todos os servidores públicos, pelo menos da União, com filhos em idade escolar, foram orientados a preencher essa declaração, que justificava a questão do trabalho remoto como uma possibilidade de dar uma fluidez no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que as aulas estavam, de certa maneira, suspensas e os filhos em casa, e todas as complicações decorrentes dessa situação. E essa é a realidade, gente. Né? A realidade nossa hoje, cadeiras vazias, sala de aulas vazias, físicas, né? E nós aqui, principalmente professores, mas também pais e os próprios alunos, os principais atores desse processo, tendo que encarar uma realidade que ninguém estava preparado para isso. Ninguém estava e não está ainda
nós estamos tateando e buscando caminhos, buscando alternativas, né? E há, inclusive, previsões de que, passado esse período, a gente talvez consiga avançar em 10 anos em evolução de tecnologia, de uso de tecnologia, de maneiras de agir, né, nos processos do dia a dia pessoais e profissionais. Bom, a primeira solução ela foi pensada da seguinte maneira, inspirada na questão da EAD, que é o ensino à distância. Tá? Então, essa expertise da EAD ela serviu para dar uma ajuda nessa busca por alternativas, que foram as aulas online. Então, se não fosse a EAD, né, que até então foi durante muito tempo considerado o patinho feio da educação, né, se não fosse a EAD, hoje a coisa não estaria nem perto das soluções provisórias que a gente conseguiu ter até o momento, né? O patinho feio virou o cisne encantado. Isso é uma ironia interessante que vale a pena destacar aí. Bom, em relação a aulas remotas, né? A partir desse aproveitamento, dessa expertise da EAD, buscou-se estabelecer a questão das aulas online, aulas remotas, e isso gerou novas oportunidades e desafios. A primeira constatação, né, que a gente faz aqui, por exemplo, em relação à EAD, é que ela se estrutura em três categorias, né? A gente tem aquele ensino totalmente à distância, e aí a gente tem, nesse contexto, os ensinos regulares, que são aqueles com tutoria, né, com acompanhamento, e os chamados MOOCs, né, que são os cursos massivos, que eles são voltados para 200, 300, 1.000 alunos, né, muito voltado assim, eles, em geral, eles não têm uma tutoria, não têm um tutor, e é voltado para um processo de aprendizagem, autoaprendizagem, né? Cada um entra e vai lá e faz no seu ritmo, no seu processo. Dentro da EAD também temos o ensino semipresencial, onde uma parte é feita em sala física e outra parte feita online, também chamado de ensino híbrido, e temos também a presencial com atividades remotas, né? Ela se difere um pouco da semipresencial, porque nessa terceira categoria, a presença ela é muito mais, percentualmente maior do que a presença física do que na semipresencial. A semipresencial, por exemplo, algumas provas acontecem presencialmente, alguns encontros, de repente mensais, mas o forte, o bojo, é através de encontros online. E aí, gente, aconteceu a primeira constatação, que a AD não é aula remota, né? Isso foi uma discussão até, quem estava no contexto, de se lembrar um tempo atrás, que até a gente teve dificuldade, tá, mas o que a gente está vivenciando? É AD? A gente vai fazer AD? Então, isso ficou um desconforto durante um certo tempo, até a gente achar um posicionamento de marketing, vamos dizer, um posicionamento sobre o que a gente estava vivenciando. E a gente conseguiu chegar a esse conceito de aula remota. Então, a primeira constatação é realmente que aula remota não é EAD, são coisas diferentes. Esse ensino remoto, ele é uma situação emergencial. Tá? E exatamente por essa questão, isso vai gerar uma série de contratempos e até problemáticas que a gente vai ver adiante. Porque apesar da gente aproveitar a expertise trazida da EAD, a aula remota não é EAD, são coisas distintas. Tá? Então vamos, esse vídeo ele é bem interessante, né, que ele mostra um pouquinho aí da realidade, do que os pais,
às vezes estão passando nesse contexto aí novo. Oi, turma. Olha eu aqui de novo. Então, aí com a família sempre, né? Mantendo nosso isolamento aqui, em casa, no alto astral. Já tem muita coisa voltando já em São Paulo, né? Muitos bares, alguns comércios voltaram também. A minha gastrite também voltou semana passada. Na escola, não. Na escola, não sei se volta mais. Será? Até aproveitando aqui esse momento que a gente tem a nossa reflexão, né? Eu queria falar sobre a aula online na escola, que eu tô achando muito péssimo mesmo. Tem prejudicado muito a minha figura como pai aqui em casa. Não sei na casa de vocês, mas eu tenho 2 filhos, né? Muita gente sabe já. E pro filho sempre o pai é o herói, que salva, né? O que resolve. A pandemia já tá destruindo essa imagem. Eles me veem há meses aqui de pijama. Tenho muito alto astral, mas tem dado uma deprimida, às vezes eu choro e brigo muito com a Leonora. Isso já contribui para acabar com a imagem, né? E aí veio a aula online para destruir de vez, porque a aula é da criança, né? Mas a gente acaba participando porque tem que ligar o computador, é a conexão. Quando você vê, você já está na aula e as crianças perguntam, né? O mais velho, então, ele adora perguntar coisas na frente da professora, das outras crianças, os amiguinhos ali na aula. A gente não lembra, né? Eu não sabia das matérias nem na época que eu estudava, você imagina agora, que eu lembro de alguma matéria. Então, complica muito, assim, pra gente. Se ainda é uma pergunta direta, que dá para você colar ali escondido do Google, ainda vai, que nem a semana passada que ele perguntou no meio da aula para mim, papai, me dê um exemplo de animal marsupial. Eu não sabia nem o que era marsupial. Eu falei, claro, filho, claro. Vou só tomar uma água. Enquanto eu fui pegar a água, liguei o filtro ali, já procurei no Google, gritei, canguru, tem o canguru, né? Jogando assim meio solto. E me safei. Mas ontem, por exemplo, ele queria fazer uma divisão de número decimal no meio da aula comigo. Depois que veio a calculadora, quem é que sabe fazer divisão com número decimal? Desce 0, vírgula ali, não tinha como. Não tive dúvida. Eu simulei um ataque, caí no chão, comecei a babar, tremer ali. A criança ficou assustada, claro. Falei, papai tá bem, segue sua aula, vou respirar no quarto. Me tranquei no quarto até acabar a aula online. Mas não dá para fazer isso todo dia, né? Então eu queria evitar esse constrangimento, pedir uma ajuda da escola, não sei. De repente proibir a criança de perguntar coisa para os pais, principalmente ao vivo, né? Também pode mandar a matéria, a professora, uns 2 dias antes, escondido para os pais, para a gente poder ter tempo de estudar. Ou fazer da aula online mais uma brincadeira mesmo, né? Até porque a gente tinha para aprender em 2020 era mais assim, lavar a mão, botar máscara. O resto deixa para aprender o ano que vem, né? Aproveita agora para jogar jogo da velha, forca, stop. O que vocês acham? Bom, pessoal, então é essa a realidade, né? O que a gente percebe através desse vídeo, que ele até em um tom meio cômico retrata bem a realidade que a boa parte das famílias hoje está vivenciando, a gente começa a perceber que essas aulas remotas elas acabam sendo uma colcha de retalhos, né? Quando a gente importa essa expertise da EAD e aplica ela sem a devida adaptação para a questão das aulas remotas, a gente encontra dificuldades como a relatada pelos pais aí. Sem contar, por exemplo, escolas que às vezes começam as aulas 7h20 da manhã e vão até meio-dia, ignorando que o aluno está em frente a um computador, que ele não está mais conseguindo prestar atenção em nada, né? E todas essas dificuldades decorrentes. Isso é uma expressão clara do uso inapropriado dessas tecnologias digitais e também das metodologias de ensino, porque não é só uma questão de uso de tecnologias aí. Tá? Então, dando um pequeno corte aí, a gente vai buscar identificar o seguinte: quais são essas tecnologias, né? O que a gente tem hoje aí que pode ajudar o professor nesse processo?
Uma coisa de antemão a gente já pode saber: o que não falta, o que não deixa de surgir a todo momento são novas possibilidades de se trabalhar de maneira criativa, colaborativa com os alunos. É claro que o uso dessas ferramentas, per si, não vai criar uma diferença significativa. Elas têm que ser utilizadas dentro de um contexto de abordagens pedagógicas diferentes. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas em relação a ambientes virtuais de aprendizagem, o que a gente tem? A gente tem o Moodle, né? Claro, são alguns exemplos, há uma infinidade de opções. Eu só trouxe alguns que são mais evidentemente utilizados, mas a gente tem um Moodle que é bem tradicional o uso dele. O Moodle é um software livre, ele é todo modular, tá? A questão do modular está até nesse acrônimo que é o nome dele. Então, ele pode ser adaptado para várias situações, só que ele tem alguns inconvenientes, que ele tem uma complexidade um pouco maior para se aprender a usar, e, por exemplo, o professor montar uma aula. Ele exige também que seja hospedado em algum servidor, né? Não são opções em nuvem, como são o Schooled, o Google Classroom e o Trello, por exemplo, né? Falando nisso, o Schooled é outra opção, que hoje está sendo bastante utilizado. Ele é bem focado na questão do trabalho colaborativo, nas ferramentas de interação, né, que possibilitam os alunos aprender colaborativamente. A ferramenta traz bastante esses recursos, então também se torna uma opção bastante interessante. Ele já tem uma complexidade, vamos dizer, intermediária entre o Moodle e o Google Classroom, tá? O Google Classroom é a solução do Google para a realidade de salas de aula virtuais. A simplicidade dele de uso é bem alta, é bastante intuitivo o uso, e tem a vantagem de ter integração com outras ferramentas do Google, como, por exemplo, o Google Meet, o Google Calendar e outras ferramentas aí, tá? E o Trello, bom, o Trello, ele não é originalmente um ambiente virtual de aprendizagem, tá? Ele é uma ferramenta para se trabalhar planejamento e controle de processos. Mas a partir do momento em que a gente passa a entender a aula como um processo, né, baseado na ideia do Kanban, de coisas a fazer, coisas sendo feitas e coisas que foram finalizadas, a gente consegue fazer a adaptação das necessidades acadêmicas para dentro desse ambiente. Inclusive, eu tive ótimas experiências trabalhando com a questão de aprendizagem baseada em projetos, que a gente vai ver um pouquinho, e tem alguns artigos aí publicados sobre o uso do Trello. Se depois alguém quiser entrar em contato, trocar ideias, está sendo bem interessante aí o uso do Trello para fins educacionais. Em relação a ferramentas para videoconferências, que hoje não pode faltar, né? A gente não pode pensar numa aula sem um momento síncrono, né? Inclusive, esses termos agora caíram no dicionário comum das aulas online, que é síncrono, quando acontece em tempo real, e assíncrono, quando, né, um vídeo que é passado, alguma coisa que não há uma presença ali naquele momento. Nós temos, por exemplo, o Zoom, que foi uma ferramenta que cresceu muito nos últimos tempos aí de pandemia. Teve um problema no começo, questão de segurança, de ter algumas salas sendo invadidas por hackers, mas parece que eles conseguiram contornar bem aí essa questão, tá? A gente tem o Google Meet, que eu comentei agora há pouco, que ele tem uma integração com o Google Classroom. E para quem trabalha na rede federal, né, existe também o Conferência Web, RNP, que é uma solução do governo federal de sala de aula, de videoconferência, de hospedagem, é bem interessante também. Bom,
Uma outra coisa que está sendo muito falada é a gamificação em português, ou gamification em inglês, tá? Nós temos várias ferramentas aí, o professor Eliseu, inclusive, comentou aí nesse interstício que eu tinha ficado offline, de algumas oficinas que vão acontecer. Eu recomendo muitíssimo, cada vez mais, vocês procurarem se inteirar, aprender um pouco aí sobre essas ferramentas. O Kahoot, por exemplo, é uma delas que permite que os alunos façam... você aplica avaliações para o aluno em forma de jogo. É muito interessante. Tá? Entre no YouTube depois, procurem Kahoot. Não vai dar para passar todos os vídeos aqui, mostrar detalhes, porque, né, a quantidade de possibilidades é grande, mas a ideia é trazer e instigar vocês um pouquinho para conhecer um pouco mais essas ferramentas. Outra que é interessante aí, né, que a professora Michele é uma entusiasta, né? Eu até tive a oportunidade de fazer uma oficina dela e comecei a conhecer por meio dela, é o Scratch, que em inglês quer dizer arranhar, né? Eu vou mostrar aqui para vocês só uma coisinha que é possível fazer com essa ferramenta. Isso aqui é uma programação simples, tá? Que eu fiz num curso que teve aí, e é uma coisa boba que os alunos, você pode botar os alunos para começar a vivenciar a questão da programação, do raciocínio lógico. Então, assim, é bobinho, mas eu fiquei muito feliz com o sucesso que eu tive nisso, né? Porque foi um curso de 8 horas. Quando a gente aperta o botão aqui, ó, liga o ventiladorzinho para o cachorro. É claro que está faltando alguns aprimoramentos, botar som, etc., né? E o interessante, se a gente acessar aqui as entranhas, né, da programação, vocês podem ver que a linguagem de programação ela é toda visual. Ó, tá? São os blocos aqui, a gente vai encaixando. Então, ó, o botão, por exemplo, a programação está aqui do botão, né? Esse códigozinho daqui simples, a gente não precisa saber de programação, conhecer programação. E aqui é a programação do cachorro e do ventilador, né? Então, veja como é simples e até divertido você trabalhar programação com os alunos, por exemplo, né? E até a gente mesmo. O Scratch ele tem projetos muito interessantes. Se acessar aqui, ó, Ideas, por exemplo, tá? Existem projetos em várias áreas, olha, para desenvolver jogos, para criar uma história, para fazer música, criar jogos aqui de ping-pong, animar caracteres. Então, ele já vem com vários projetos prontos para poder você desenvolver aí a sua ideia. Vou voltar, então, para a apresentação. Tá? Eu me detive um pouco mais nesse Scratch, mas nos outros a gente vai fazer uma passada mais rápida, mas todos eles, como eu falei, se vocês acessarem o YouTube, as páginas do Google ou outro buscador aí, digitar o nome, vocês vão encontrar um vasto material sobre isso. O Socrative também é uma outra ferramenta que, na linha do Kahoot, ele promove avaliações de maneira gamificada, de maneira criativa, só que ele já tem uma complexidade um pouco maior e também possibilidades maiores que o Kahoot, né? E o Pointagram, você cria competições, né? Pode ser temas variados, você pode criar jogos, é bem interessante. Bom, então, indo um pouco mais além, né, a gente tem a possibilidade aqui dos ambientes virtuais adaptativos de aprendizagem. Essa é uma nova geração de ambientes virtuais de aprendizagem, né? Temos aqui o exemplo do Geek Games, do Porvir, né? E também a Redigir, a plataforma a mais adaptativa. Eles têm a diferença
de trabalhar com a questão da inteligência artificial. Então, eles conseguem perceber os pontos que o aluno está precisando de reforço e sugerir atividades, né? Assim como aquilo que o ambiente percebe que o aluno já desenvolveu mais, ele já passa mais rápido por aquilo. Então, é um aprimoramento muito grande em relação aos ambientes virtuais de aprendizagem tradicionais. Tá? E isso aponta um pouco em relação às tendências que a gente vai começar a ter por aí. Então, percebam que, enquanto muitos professores ainda estão na aula expositiva do curso PGIS, coisa que nenhum aluno aguenta mais, principalmente hoje em frente a um computador assistindo aula online, né? Período de começar a se pensar em sala de aula invertida, em métodos diferenciados de aprendizagem. A gente já tem essa dicotomia aí, né, que num lado, o tradicionalzão, que é o professor ficar falando lá com os alunos, né, aí todo mundo com a câmera fechada, o cara implorando para ver se tem alguém prestando atenção, porque não tem mesmo, porque não tem quem ature isso mais, né, e do outro lado, ambientes virtuais adaptativos de aprendizagem, que conseguem fazer uma previsão do que o aluno precisa reforçar mais no seu processo de aprendizagem. Dando continuidade, então, tá? A gente volta àquela questão da coxa de retalhos, né? Por que ela acontece? Por que, apesar da gente ter tantos recursos tecnológicos e tantas possibilidades aí, essa coxa de retalho ela acontece? Em parte, é por essa questão que eu já apontei para vocês, de que não adianta pegar os conceitos de EAD e querer empurrar eles para essa situação emergencial de ensino remoto que, bem utilizada, vai possibilitar que a gente avance em 10 anos aí nas abordagens pedagógicas no uso de tecnologias. É um desafio que, se a gente encarar de frente, né, com criatividade, sem medo de errar, tendo um aluno como um parceiro do processo de ensino, quebrando aquela relação tradicional de professor contra aluno, né, que a gente vê na sala de aula tradicional. Por exemplo, eu ainda vejo situações que o colégio cobra provas tradicionais para o aluno. O que ele faz? Ele vai para o WhatsApp trocar ideia com os colegas e às vezes até acha as respostas, porque o professor também não cria, tira da internet às vezes. E eu só tenho a dizer para os alunos, cole mesmo, cola com força. Porque o que o aluno está fazendo é ir para o WhatsApp quando ele está trabalhando alguma questão de prova que foi apresentada para o colégio de maneira bem tradicional, numa aula online, é buscar trabalhar a criatividade e aprendizagem colaborativa que o colégio não está conseguindo trabalhar com ele. O aluno, ele não se cabe mais na caixinha que é a escola tradicional, que é obrigar ele a entrar, né? Então, ele busca esses artifícios. Fantástico. É criatividade sendo aplicada, porque a aprendizagem ela tem que acontecer de modo colaborativo. E se ela não acontece, começa a acontecer essas aberrações aí que eu acabei de ilustrar. Tá? Então, gente, em relação à questão de metodologias de ensino, porque não é só de tecnologias digitais que a gente consegue promover uma mudança, que a gente consegue desfazer essa coxa de retalho, esse emaranhado hoje que prejudica o andamento da aula remota, a gente pode começar a trabalhar com o conceito da aprendizagem centrada no estudante, que é a ideia de que o estudante ele tem que ser o protagonista e o ator principal do processo de ensino-aprendizagem. E aí começam a surgir vários paradigmas novos, como, por exemplo, o professor não é dono da verdade, né? Ele, na verdade, ele tem que ser um guia, um tutor. O aluno tem que descobrir as metas dele. A gente vai ver um pouquinho como é que isso acontece. Ele acaba definindo o que ele precisa aprender. Porque é uma falácia a gente achar
que era uma coisa comum no modelo de ensino tradicional, que a escola ou o professor sabem o que o aluno precisa aprender. Quem sabe isso é o próprio aluno. E ele tem que descobrir isso por conta dele. Porque a realidade de cada aluno é única. Então, esse modelo tradicional que empacota todo mundo num lugar só, num ritmo de aprendizagem só, num ritmo de avaliação. Olha que absurdo a gente pensar, por exemplo, em criar ranqueamentos que eu determino, a escola determina que uma tal nota 6 é o suficiente para dizer se o aluno é bom ou ruim. E se ele não alcança aquele 6, né, ele é eliminado. Quando, na verdade, uma avaliação qualitativa, o aluno deveria ser diagnosticado no começo e verificado durante o processo como é que está o seu aprendizado, que é a avaliação formativa, e no final a avaliação sumativa para verificar o quanto ele aprendeu. Então, a avaliação de aprendizagem ela não deve ser feita em relação a outros alunos, mas em relação a ele mesmo, de maneira qualitativa. Tá? Isso por meio de metodologias ativas, que se expressam na aprendizagem baseada em problemas, que a gente vai ver aqui brevemente o que é, tá? Vivemos a era da informação, uma época que nos convida a sermos mais críticos, criativos e dinâmicos, abandonando antigas formas de armazenar e reproduzir o conhecimento. Para atender melhor estas novas demandas sociais, surge um novo método de ensino, a aprendizagem baseada em problema, a APP. Ao contrário do método tradicional, a APP valoriza o aprendizado por meio do pensamento crítico-reflexivo. É a valorização da capacidade de aprender e aplicar conhecimentos na solução de problemas concretos. Na ABP, o professor deixa de transmitir as informações e passa a mediar a aprendizagem do estudante. Esta estratégia educativa centrada no aluno tem o problema como elemento motivador do estudo e integrador do conhecimento. O método trabalha com casos práticos relacionados à profissão do estudante, que podem ser extraídos da sua realidade ou então elaborados pelo tutor. Através da ABP, o aluno é desafiado a encontrar, de forma autônoma, possíveis soluções para os problemas apresentados, tornando-se assim o principal responsável por sua aprendizagem. O tutor cria dinâmicas individuais ou em grupo que estimulem o pensamento crítico e a criatividade na elaboração das soluções. Para isso, são utilizados questionamentos que orientam os aprendizes a refletir sobre as hipóteses levantadas pelos colegas. O objetivo principal desta abordagem é desenvolver as múltiplas habilidades do aprendiz, através do equilíbrio entre teoria e prática. Isto favorece a integração de diferentes áreas e a aquisição de conhecimentos que realmente têm sentido na sua formação. Na ABP, o tutor não é o único responsável por avaliar o aluno. Aqui, o estudante também avalia os colegas e reflete sobre o seu próprio desempenho. Isso facilita a identificação e correção dos erros. Portanto, através da ABP, é possível aumentar a motivação do estudante, estimular a sua criatividade, desenvolver o raciocínio crítico, desenvolver as habilidades de autoaprendizado, favorecer o trabalho colaborativo e tornar o aprendizado mais eficiente. Percebam, pessoal, que aqui a gente está falando de habilidades, né? Então a gente perde, a gente deixa de privilegiar o conteudismo, o conhecimento técnico, e começa a trabalhar habilidades que o aluno precisa ter para desempenhar o papel profissional dele, né? É a educação, a parte da educação integral. São habilidades como trabalho em equipe, gestão de conflito, gerenciamento de processo. Será que a gente está trabalhando isso nas disciplinas? Né? Será que a gente está usando as tecnologias para, nesse desafio de pandemia, começar a promover um ensino diferenciado para o aluno? Ou a gente continua equivocadamente, insistentemente, querendo
forçar modelos tradicionais que não estavam funcionando nem mais na aula presencial, quiçá na aula remota. Bom, outra abordagem é a aprendizagem baseada em projetos. Ela tem uma complexidade um pouco maior, porque, na verdade, é a reunião de problemas, né? E é muito interessante também para que você trabalhe com os alunos. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente fala em aprendizagem baseada em projeto e em problemas, aquela questão dos alunos irem para o WhatsApp, né, que era caracterizado como cola na abordagem tradicional, ela já começa a ser vista como trabalhar habilidades nessa abordagem de metodologias ativas. Percebem agora quando eu falei que às vezes pode chocar? Não, vocês têm que colar mesmo, né? É porque, na verdade, o que está errado não é o aluno, é o método, né? E o aluno não tem culpa disso. Para ser efetiva na aprendizagem, a tecnologia precisa transformar a prática pedagógica dos professores. Um exemplo de prática pedagógica inovadora é a aprendizagem baseada em projetos. Projetos são o foco desta prática, partindo de uma questão norteadora, envolvendo investigação pelos estudantes, a integração de áreas do conhecimento para a elaboração de um produto final. O planejamento dos projetos conta com a participação de professores de diferentes componentes curriculares e a tecnologia pode ser usada para a colaboração entre alunos e educadores, em sala de aula e fora dela, e também para a produção e autoria de materiais ao longo de múltiplas aulas. Por exemplo, os estudantes do 8º ano se perguntaram sobre as razões de tantas enchentes e consequente impacto no bairro no verão. Os educadores de Geografia, História, Português e Matemática se organizaram para realizar um projeto e responder à pergunta: como reduzir o impacto das chuvas em nossa escola? Os estudantes investigam a história e a estrutura de saneamento do bairro para produzir uma linha do tempo digital. Também utilizam sites de clima para coletar dados sobre o volume de chuvas dos últimos anos e criar gráficos e tabelas. Com formulários online, entrevistam uma população vizinha à escola sobre seu comportamento em relação a resíduos. Como produto final do projeto, enviam para a subprefeitura do bairro um projeto de reestruturação da coleta de resíduos escrito de forma colaborativa. Quer se aprofundar em cada uma das práticas pedagógicas inovadoras mediadas por tecnologia? Assista aos vídeos de cada uma delas em nosso canal. Então, pessoal, vejo aí que há uma vastidão de material disponível aí, não há desculpa para não inovar, né? Eu estou fazendo provocações aqui só para vocês verem que é possível achar material, e que materiais são esses? Que materiais são esses, né? Olá. Aqui eu vou falar brevemente sobre, o vídeo vai falar brevemente sobre avaliação diagnóstica, formativa e somativa, que é aquela que eu comentei para vocês, que é necessário ser feita. Hoje, até então, no modelo tradicional, a gente só usa a somativa, que é aquela em que a gente aplica uma prova para separar o joio do trigo, e, na verdade, é uma péssima maneira de avaliar, porque estabelece que o professor teria competência dele mesmo saber mais que o próprio aluno em relação ao que ele está aprendendo, né? Tira do aluno esse empoderamento e também não é produtivo, uma vez que ela acontece no final e ela não pode ajudar em nada no processo de mudar alguma coisa no processo de aprendizagem do aluno. Eu sou Gabriel Cristiano Valls e nesta videoaula estarei explanando e apresentando os diferentes tipos de avaliação. Convido você a pegar um rascunho e uma caneta para fazer suas anotações. Ressalto aqui um ponto muito importante, que aqui a minha principal fonte de pesquisa foi o livro de Rosilene Horta Tavares, intitulado Didática Geral, de 2011. E a partir desta fonte, os conceitos serão trazidos neste vídeo. O primeiro ponto a ser discutido, então, é a questão básica da avaliação, que é: o que avaliar? Pois bem, os pontos que podemos avaliar, dentre outros, são os seguintes: a curiosidade, a capacidade de abstração, a comunicação,
a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de pensar múltiplas alternativas para a resolução de problemas, avaliação diagnóstica. Ela geralmente acontece no início de uma aula ou um novo módulo e tem o propósito de verificar conhecimentos prévios sem se preocupar com as notas. Ela não se preocupa com as notas, pois busca verificar habilidades e conhecimentos prévios para, então, serem iniciadas novas aprendizagens. Além disso, ela objetiva prever possíveis causas de dificuldades recorrentes da aprendizagem. Avaliação formativa. Esta é realizada durante todo o período letivo e a sua função é reguladora ou controladora. Ela objetiva a verificação dos alunos em detrimento aos objetivos previstos e aos resultados alcançados, sem contar as habilidades adquiridas durante o desenvolvimento das atividades. Trata-se, então, de um feedback para o aluno e para o professor, pois permite identificar as deficiências na forma de ensinar e possibilita aperfeiçoar as práticas didáticas. A avaliação formativa é toda avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se desenvolver, ou melhor, que participa da regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo. Avaliação somativa. Também é conhecida como cumulativa. A partir desta avaliação, nenhuma alteração no processo poderá ser realizada, pois ela é dada no fim de um período letivo, ou no começo de outro. Ela estabelece um nível de conhecimento mínimo, quer seja um nível alto, quer seja um nível baixo. O fato é que se parte da premissa da uniformização, assim como muitos processos de ingresso que partem da avaliação somativa ou cumulativa, mesmo não sendo ao fim de um processo, como o vestibular, por exemplo. Para a escola, este tipo de avaliação na conclusão do ensino médio, bem como o Enem, o resultado é muito relevante, assim como para o aluno. Muitas pessoas veem o vestibular como se fosse uma avaliação diagnóstica. Porém, este olhar é precipitado, uma vez que, se assim fosse, não haveriam reprovações nas disciplinas básicas, pois estas seriam formuladas tendo em vista o perfil dos aprovados no vestibular. As avaliações classificatórias nasceram com a intenção de serem diagnósticas, porém elas passaram a cumprir a função de ranqueamento e deixaram de ser diagnósticas para serem somativas. A avaliação não está aí só para dizer se o professor é bom ou ruim. Ela identifica os pontos da relação de ensinar e aprender, o método, o aluno, o professor, o processo. Aqui se busca a resposta: continuamos assim ou precisamos de uma mudança? Em síntese, e aqui fica uma charge reflexiva. Este projeto foi proposto pelo professor Reginaldo Leandro Plácido na disciplina de Didática 1, no curso de Licenciatura em Química no Instituto Federal Catarinense, campus Araquari. Bom, pessoal, percebam a importância de se fazer também uma boa avaliação. Essa pandemia, dentro de todos os desafios que existem, ela acaba sendo uma oportunidade para que a gente ouse e inove, porque, querendo ou não, ela está tirando a gente daquela zona de conforto, né, que o Vygotsky, por exemplo, definiu. E saindo dessa zona de conforto, todos estando desconfortáveis, pais, alunos, professores, comunidade, né? É uma oportunidade para a gente repensar e fazer diferente. As tecnologias, elas podem ajudar muito. Imagina, por exemplo, aquelas ferramentas
aqueles aplicativos de gamificação, como o Kahoot, o Socrative, sendo utilizados aí para promover avaliações mais inteligentes, mais competentes, inclusive, no papel de possibilitar que o aluno realmente aprenda, né? E aí, quase finalizando aqui, né, a gente tem um desafio que vai surgir daqui a algum tempo, né? Talvez daqui a um mês, daqui a um ano, mas é uma realidade que a gente também precisa começar a se antecipar, que é a questão da volta às aulas, que são os novos desafios, que a gente ainda está vivendo o desafio da pandemia, mas tem um desafio da pós-pandemia aí, né? Será que ao voltar a gente vai estar preparado para isso? Então, para encerrar aí, né, eu deixo aí essa questão do para onde iremos e vou colocar para vocês aí um último vídeo de reflexão. Oi, pessoal, eu estou aqui com vocês. Hoje, a reflexão do dia é um tema bem polêmico, que é a volta às aulas. E aí, contra, a favor? E aí tá complicadíssimo. Quantas brigas nos grupos de WhatsApp dos pais, conflitos, climão, né? Quando aquele pai mais destemperado manda aquele áudio sem noção com a opinião dele, fica aquele clima pesado. Tá puxado para todo mundo. Eu confesso que eu estou bem confuso, não tenho uma opinião formada. Tem um lado meu que às vezes pensa assim, nossa, a gente já está aqui há tanto tempo, deu o quê? Uns 2, 3 anos já, não lembro. Estamos aqui, nos cuidando. De repente, em 2 semanas na escola, meus filhos pegam essa desgraça desse coronavírus e eu me atiro pela janela. Se acontece uma coisa dessa, todos esses anos jogados fora. Então, nessa hora, quando eu penso, eu não quero nada de escola, eu quero todo mundo juntinho aqui. Por um outro lado, está mexendo demais com o emocional das crianças, né? O meu mais novo, então, pelo amor de Deus, já quebrou meu iPad, já jogou o celular da Eleonora pela janela, quebrou o liquidificador. Semana passada ele engoliu 2 pizzas da média, então tá mexendo demais com a criança. Mais um mês dele aqui dentro, eu tenho até pela minha própria vida. Ele é um anjo, é um doce de criança. O que está acontecendo mais é a energia mesmo que está acumulada. O menino está possuído, assim. Podemos até as facas, para não ter risco. O mais velho, não. Ele puxou mais por mim, assim, tá indo mais para uma depressão profunda. O mais novo é a mãe, né? Escrito escarrado. Então, o mais velho fica mais chorando nos cantos, fica deprimidinho. É tudo muito triste. Não sabemos o que fazer. Os 2 são a razão da minha vida, meus amores. Eu tive uma ideia outro dia, mandei no grupo do WhatsApp da escola, e eu acho que podia ser bom. Assim, todas as crianças fariam teste do coronavírus. Não está com coronavírus, vai para a escola, mas é um esquema meio confinamento, BBB. Ficariam todos lá por uns 4 meses, um semestre, né? Vamos fechar um semestre para retomar o aprendizado. Eles ficariam lá sem sair, então não teria o perigo de pegar o coronavírus. Os professores não precisavam ir, coitados, eles já se lascam tanto na vida, né? Já uma profissão tão mal remunerada, eles podiam continuar com a aula online por telão, ficaria até meio lúdico, ia parecer meio cineminha, deixava só as crianças mesmo, lá dentro a gente acompanharia tudo por câmera, faríamos pais online, né? Ia ser diferente. E, claro, deixaríamos água, lanchinhos, cartolina, canetas, livros, tudo para eles lá. Os mais velhos cuidariam dos mais novos, para não fazer bobagem, como se fosse um grande acampamento sem supervisor. Um amadurecimento para as crianças. A Eleonora achou um absurdo, ficou 3 dias sem falar comigo, eu achei a ideia ótima. Ainda em estudos, né? Bom, pessoal, brincadeiras à parte, né? Esses são os desafios que a gente tem pela frente aí. O fato é que a gente está procurando se adaptar, a gente está procurando se mover, fazer diferente. Claro, estamos aqui agora, né? Podia estar sentado no sofá, assistindo um filme, deprimidinho no canto lá, como disse aí o artista. Mas não, a gente está buscando alternativas, o caminho é esse mesmo,
tá? A única coisa que a gente tem que pensar é não ter medo de errar e ter o aluno, os pais, os colegas, os técnicos da educação, né, a própria direção, como parceiros nessa jornada. E pensar que a tecnologia em si, ela não consegue fazer milagre. O que faz a diferença é a mudança desse olhar pedagógico, das metodologias de ensino adotadas, aí sim com o uso de novas tecnologias. Com isso, a gente vai passar por essa turbulência toda, saindo, inclusive, com uma grande possibilidade de um resultado até melhor do que aquele que a gente estava antes. Tá bom? Muito obrigado, então. Agradeço a todos aí pela paciência, pelos imprevistos. E aqui são meus contatos, né? Tem o e-mail do IF, o meu Twitter também. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Pegar algum material sobre a questão do uso do Trello, né, em sala de aula, ou sobre essa questão do uso de tecnologias, metodologias de ensino. Estou à disposição e, mais uma vez, agradeço muitíssimo aí ao IF de Itaperuna, na organização do evento, pelo convite feito e pela oportunidade aí de estar compartilhando um pouquinho com vocês aí desses saberes, tá bom? Muito obrigado. Aqui estão alguns resultados da web. Opa, obrigado, professor. Obrigado a todos que participaram aí durante a palestra, que fizeram aí as considerações, que colocaram, né, as observações. Tem algumas perguntas aqui, professor. As duas primeiras, a primeira, a Juliana perguntou se os certificados vão ser enviados por e-mail. Vão sim, Juliana, eles são enviados por e-mail, mas você pode acompanhar também na plataforma, tá? A segunda, a Sandra Viana perguntou sobre o link, né? O professor reenviou o link do material da professora Silvia, e eu estou reenviando aí agora nos comentários. Então, se você for lá nos comentários agora, vocês vão ver de novo o link da professora Silvia, tá? Ele está funcionando esse daí, tá? Professor, a Ana Badaró perguntou, pode passar, professor? Pode mandar? Pode. Ela perguntou, pegando a questão da pandemia e do ensino remoto, no retorno às aulas presenciais, quais os tipos de comportamento, reflexo desse tempo, acredito que os alunos e os professores podem desempenhar? Quais os tipos? Quais os tipos de comportamento reflexo? Olha, eu acho que a gente vai ter dois caminhos aí, duas possibilidades, né? Vão ter aqueles que realmente não conseguiram se adaptar, né, que vão sair bem traumatizados dessa situação, e esses em especial, tanto pais quanto alunos, quanto a própria instituição, vai precisar de um acolhimento ainda maior do que aquele já necessário, né? Eu acho que hoje a palavra-chave é essa, tanto no agora quanto no depois, quando acabar a pandemia, se Deus quiser. É a questão do acolhimento. A escola não pode ter a preocupação de ficar despejando conteúdo, né? Isso já estava errado antes e está pior ainda agora. E num outro caminho, numa outra possibilidade, vão ter aquelas pessoas que realmente conseguiram se adaptar, melhorar os processos, buscar mais interação e vão dar continuidade a isso depois que esse processo acabar. Ou seja, vão pegar essa experiência adquirida para melhorar aquela outra realidade que vai voltar a ser, né? Mas também não vai ser a mesma de antes. Certo, professor. Tem a pergunta da Daiane Gaspar aqui agora também. Na volta às aulas, como professores, coordenadores e gestores devem agir para reduzir as desigualdades entre os alunos? É notável que essas desigualdades na aprendizagem só fazem aumentar. Daiane, fantástica pergunta.
Um dos grandes problemas que estão se evidenciando hoje é a realidade brasileira, né, de abismo tecnológico que a gente encontra. A gente tem nas redes municipais, públicas, principalmente na rede pública, quer seja em nível municipal, estadual ou federal, como que se evidencia a impossibilidade de alunos, por exemplo, assistir aula porque não tem como acessar a internet, não tem como ter videoaula. E aí, né, como é que se faz? Não há uma resposta pronta, mas existem possibilidades, existem vislumbres de caminhos a seguir. Por exemplo, uma delas é que modelos de avaliação não podem mais ser utilizados com uma abordagem unicamente somativa. Quando esses alunos voltarem, vai ser necessário fazer uma avaliação diagnóstica, ver como é que está a realidade, buscar trabalhar, por exemplo, mais com a aprendizagem baseada em projetos, em problemas, onde a possibilidade de se equilibrar os saberes, né, de um colega ajudar o outro, aumenta. A questão toda o modelo tradicional, se insistir em ser aplicado, vai piorar muito mais esse abismo que já existe. Então, por que não começar logo a tentar fazer diferente? Professor, pergunta da Anália Lima agora. Professor, em meio à pandemia, seria correto defender somente a avaliação diagnóstica como forma de avaliar? Olha, Anália, eu acredito que não, tá? Porque a avaliação diagnóstica, ela busca exatamente fazer um diagnóstico da coisa. Mas, assim como usar a avaliação somativa como único modelo de avaliação é uma tremenda estupidez, né? Você usar a avaliação diagnóstica como único instrumento para buscar trabalhar essa verificação de aprendizagem também não é o mais aconselhado. Por quê? A avaliação diagnóstica, ela percebe como é que as pessoas estão, né? Só que o ideal aí é começar a trabalhar a avaliação formativa. É uma prática que já precisava ter começado a acontecer no momento presencial, não acontecia, mas agora é a hora, o tempo urge. Então, o ideal é o seguinte, fazer aquilo que precisa ser feito, que é trabalhar todos os três. Tá? E essa avaliação somativa, ela não tem esse caráter punitivo, né, ou eliminatório que tradicionalmente acontece, que eu acho que é o grande problema. Tá? Mas o ideal é fazer a diagnose, fazer a formativa, pega aquelas ferramentas que a gente falou, o Kahoot. O Kahoot, por exemplo, pode ser trabalhado online, são todas as ferramentas que podem ser trabalhadas online, né? Tem muito material aí que pode ser pesquisado e utilizado. E precisando, pode contatar também, que a gente está aí para contribuir. Professor Juliana Ribeiro pergunta: como fazer para despertar o interesse do aluno pelo EAD, quando presencial já não tinha? Acesso de 10%. Tenho colegas de profissão que estão com depressão por não conseguirem ensinar online. Olha, Juliana, a sua pergunta ela é complexa, porque ela engloba aí dois lados, né? Tu, na mesma pergunta, está colocando a questão do aluno, que participa em 10%, e o lado do professor também, que é uma situação complicada. Né? O que a gente percebe é que o aluno de EAD, e é por isso que não dá para misturar EAD com ensino remoto, o aluno de EAD é um aluno com uma característica muito específica, que ele é automotivado, ele está ali buscando conhecimento, e às vezes dentro de uma realidade de vida dele, quer seja por dificuldade profissional, né, de não ter tempo, enfim, que o EAD ele exige uma proatividade maior do aluno, tá? Quando é EAD mesmo, tá? E o ensino remoto, ele não é sedimentado desse jeito. Ele é uma situação emergencial que está acontecendo para todo mundo. Então, a questão da dificuldade
né, da depressão que os professores se encontram hoje, ela vai muito ao encontro também de que alguns professores que não tinham uma afinidade ou uma desenvoltura tecnológica terem sido pegos de calças curtas, né? Ninguém estava esperando isso, não é culpa de ninguém. E, por outro lado, também, uma coisa que precisa ser levada em consideração é qual suporte institucional esses professores estão tendo. Porque é necessário toda uma capacitação. Né? Não adianta a instituição chegar e virar para o professor, se vira, agora você vai dar videoaula, né? É um processo complexo, ele leva um certo tempo, e o professor, ele mais do que nunca, ele precisa ser valorizado nesse momento. Porque o desafio para ele está sendo muito grande. Então, sob esse ponto de vista da instituição, né, agora falando um pouco sobre a questão da direção das escolas, esse professor ele tem que ser muito acolhido, ele precisa ter um suporte psicológico, ele precisa ter um suporte pedagógico para que ele possa se preparar para esse novo papel que está sendo demandado para ele, né? Certo, professor, agradeço. A Carla Cori, ela comentou ali também que é importante o aluno estar sempre motivado. Agradeço muito suas respostas, agradeço a participação do pessoal aí, muito interessante. O professor Eliseu também falou que queria fazer uma pergunta. Opa, fique à vontade. Para ele voltar aí para a gente. Então, André, eu gostaria de conhecer um pouco mais, tenho curiosidade, desses ambientes virtuais adaptativos que você comentou. Esses ambientes, você citou 3 exemplos aí, 3 ambientes. São gratuitos, como Moodle? Olha só, a maioria desses aplicativos que eles estão em nuvem, eles têm um conjunto de recursos que ficam disponibilizados gratuitamente, né? O próprio Prezi que eu estou usando, que eu usei para fazer a apresentação, ele tem uma quantidade de recursos disponíveis, mas se você quiser utilizar mais a fundo, é necessário pagar, né? A maioria deles tem parcerias institucionais, como, por exemplo, o Google tem, né? A Microsoft tem com o Teams, enfim. Não são softwares livres, né? Mas existe assim, uma funcionalidade bem ampla que pode ser acessada gratuitamente. Eu estou atualmente orientando uma aluna do mestrado em ensino e suas tecnologias, lá do IFE, que eu estou coordenando também, que está trabalhando, a pesquisa dela em cima de ambientes de aprendizagem adaptativos, né? Então, ela vai qualificar agora e tem mais um ano, então a gente espera também ter um material rico aí sobre isso daí. Agora, é uma tendência e vale a pena ficar antenado, começar a pesquisar sobre isso, tá? Porque os ambientes de aprendizagem adaptativos que poucos usam, às vezes, vai começar a caducar em breve. Tá? Muito bem. Mais um comentário da Juliana aí, que ela falou que tem uma amiga que é da Prefeitura Municipal de Macaé, onde a cobrança para os professores está sendo grande, e ela também está em depressão porque não domina a tecnologia, né? A gente tem também o problema desse gap, né? Desse lapso temporal, né? Intergeracional, né, professor? Da tecnologia. Olha, Juliana, assim, é uma situação complexa, né? Qualquer coisa que eu fale não pode ser considerada uma receita de bolo. Mas eu acho que é o momento da gente se ajudar, né? As pessoas que dominam mais as tecnologias, criem grupos de trabalho, procurem conversar mais, discutir. Eu acho que muito que a gente sofre também, quer seja na nossa vida pessoal ou na profissional, advém do nosso modelo individualista de fazer as coisas, tá? Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre isso, busquem a questão... quem fala muito sobre isso é um filósofo francês chamado Edgar Morin, que fala sobre a teoria da complexidade. Tem um livro dele fantástico chamado A Cabeça Bem Feita,
que fala sobre essa questão de religar os saberes na área de educação. Então, esse isolamento que a gente sofre hoje, de sofrer sozinho, será que isso é necessário, né? Será que a gente precisa continuar sendo profissional ilhado, às vezes? Veja, quando eu falo profissional ilhado, não é que a pessoa, às vezes, quer se ilhar. É o próprio contexto das coisas, né? Às vezes, é a própria instituição que não oferece um modelo organizacional que permita esse diálogo e essas conexões. E, às vezes, também não dá para jogar tudo em cima da instituição, né? É um jogo de xadrez aí que as peças precisam se movimentar. E quanto mais parado a gente ficar em relação a isso, mais sofrimento vai gerar, porque não dá para lutar contra a natureza. E a natureza está colocando a pandemia aí, né? Eu gostaria de fazer um comentário, André e Rafael, que é interessante. Nós vamos ter uma mesa daqui a pouco, que é o ensino remoto no olhar dos gestores. E eu quero fazer uma pergunta a esses gestores, porque eu quero saber o seguinte, eu quero saber quais recursos eles deram para esses professores realizarem o ensino remoto. Eu conheço uma professora de uma escola privada, escola de ensino fundamental, que ela não tem computador, ela dá aula no celular, aí ela escreve no caderno, aponta o celular, e enquanto fala, mostra no caderno. Gente, não tem como não ficar deprimido numa situação dessa. O professor precisa de ter computador, um bom computador com uma boa placa de vídeo, né? O professor precisa ter uma boa webcam, o professor precisa ter uma boa iluminação, o professor precisa ter uma boa internet. Tudo isso custa dinheiro. Simplesmente jogaram tudo no colo do professor. Então, que o professor que faça mágica. Então, por isso que nós temos tantos professores aí, já se falou várias vezes aí sobre depressão, né? Agora eu quero perguntar, e isso daqui a pouco eu vou perguntar, vou interpelar a Michele também, o que esses gestores estão fazendo. Porque não é possível. E não é só sobre o ponto de vista tecnológico. Reforço mais uma vez, o apoio pedagógico e o apoio psicológico são essenciais, tanto para o professor quanto para o aluno. Porque também o professor não adianta ele ter todo o recurso tecnológico se o aluno também não tiver. Como é que as escolas estão lidando com isso? Exatamente sobre a questão daquela pergunta da desigualdade, que eu não sei quem colocou, não lembro agora o nome, mas foi uma pergunta interessantíssima, entende? Daiane. Isso aí, olha aí, retomando essa pergunta. Entende? Então, assim, a gestão escolar hoje, ela tem que ter muita proatividade e uma visão holística muito grande. Não é só a questão da tecnologia. O desafio é muito maior. Está aqui na cabeça do cara, o psicológico, né? Está no apoio a ele. Por exemplo, será que as escolas estão incentivando a criação de grupos de trabalho, promovendo os professores debaterem, trocar ideia, ou ainda se segue o que Morin chama de modelo cartesiano, né, de René Descartes, de cada um por si, Deus por todos, que é o tradicional. O cara da química vai dar a aulinha de química dele, de geografia, aulinha de geografia, né? Muito diferente da aprendizagem baseada em projeto, em problema, que você requer que os saberes se religuem. E é isso que o aluno precisa, é isso que o mundo precisa. Né? Então, quando eu digo, se a gente souber fazer um uso dessa pandemia, a gente vai sair com 10 anos de avanço desse processo. Também acredito. Né? Mas é um desafio. Certo? E aí, Rafael, tem mais alguma pergunta? Não, tô vendo aqui. Tem alguns comentários, né? Faça os comentários para a gente aí, vamos ouvir. A Cristiane Anselmo, diz que trabalha na Prefeitura de Campos, né? E também estão sofrendo muita pressão, está deprimindo os professores, deprimidos e oprimidos, né? E a Tayana faz uma pergunta lá embaixo, né? Ou mais um comentário lá embaixo. Professor, o vídeo retrata bem que os pais estão passando em casa, principalmente nas séries iniciais. Fica bem claro agora como a escola precisa de participação da família. Eu me identifiquei bastante naquele vídeo, inclusive.
Tayana, o humor é uma maneira da gente lidar com o desespero, né? Isso é histórico. Então, eu fiz questão de colocar esse vídeo porque ele tem essa questão do humor, mas retrata isso. E é bem interessante. E percebam, não adianta a gente falar em educação integral, em ser humano integral, se a escola não é integral. A escola é integral, Morin fala sobre isso, quando ela propõe o diálogo, né? O diálogo com os atores. Quem são os atores? Comunidade externa, pais, alunos, professores e técnicos da educação. Tem que estar tudo alinhado. Tudo, né? E se isso não acontece, a gente sofre. O sofrimento é o caminho do aprendizado, como diz o filósofo Pietro Baldi. Não tem jeito. Muito bem. Então, eu quero agradecer ao professor André Webb essa excelente palestra e agradecer ao Rafael aí que fez a mediação, agradecer a participação de cada um e dizer para vocês que agora a gente vai ter aquele coffee break, né? Vamos sair, tomar aquele cafezinho, tomar aquela água, dar uma refrescada. Dá para passar por... Isso.